chegou a hora de falarmos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube, que é um espaço para a gente falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Já quero te pedir para você deixar seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar as notificações também para você não perder nenhum vídeo, que você pegue o link desse vídeo aí e compartilhe com seus amigos, seja no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no Facebook, onde mais você puder compartilhar, beleza? Sei que estou um pouquinho atrasado aí, que a rodada terminou na segunda-feira, né? Mas por conta aí da correria da vida no dia a dia, não consegui fazer esse vídeo antes, mas estou aqui para compartilhar com vocês e deixar registradas informações sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada aí de números históricos, né? De muita reclamação de arbitragem também e de um novo líder, né? Que a gente pode dizer assim. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. Resultados, classificação, os próximos jogos aí da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E vou trazer também, como eu trouxe no último vídeo, agora de uma maneira mais sucinta, a média de público dos jogos do Brasileirão nesta rodada, que eu acho que é algo legal também para ter esse termômetro, né, de como as torcidas estão reagindo às suas equipes no Campeonato Brasileiro, seja como mandante ou seja como visitante também. Então essa rodada foi aberta no último sábado com um jogo aí que com certeza é um dos jogos históricos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já ficou marcado na história agora do Vasco negativamente, né? Se não me engano é a pior derrota do Vasco como mandante na Série A. Tivemos Vasco e Criciúma em São Januário e o Vasco perdeu de 4-0 para o Criciúma, jogando em casa, uma partida horrível do Vasco da Gama, um time desconexo, teve perda de pênalti, teve gols perdidos na cara do gol, como do Paulo Henrique, do Payet, enfim. E o segundo tempo ainda, por si só, foi realmente um desastre, grande partida do Bolazier, né, um jogador que, como já falei aqui, já atuou na Premier League, e outros jogadores também do Criciúma que fizeram uma grande partida. A equipe do Criciúma foi muito bem dentro da sua proposta, dentro da sua estratégia, como o técnico, né, o Claudio Tencati, falou em entrevista, né, que a Série A não é nenhum bicho papão, né, não é nenhum bicho de sete cabeças, e até o momento o Criciúma tem ido bem na competição, ainda não perdeu e venceu o Vasco aí por 4-0, derrota que causou essa turbulenta saída da família Dias do comando do Vasco da Gama. Ramon Dias não é mais o técnico do Vasco e, consequentemente, seu filho Emiliano Dias não é mais seu assistente no Vasco da Gama. A princípio teria uma conversa de que eles queriam continuar, mas o Vasco não quis e já está à procura de um novo técnico. Vasco que precisa abrir o olho, né, porque não está bem na tabela, a gente vai falar disso mais para frente. Então, Vasco 0, Criciúma 4, abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, tivemos uma outra equipe mandante tomando uma lavada também. O Cuiabá recebeu o Atlético Mineiro está muito bem, né, nesse início de trabalho do argentino Gabriel Milito, e venceu o Cuiabá por 3-0. O Atlético Mineiro até chegou a ser líder da competição, mas isso acabou mudando. Então, o Atlético Mineiro muito bem. Cuiabá, que ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro, também precisa ligar o sinal de alerta. Inclusive, tem uma fala também muito forte do presidente do Cuiabá, né, falando sobre a motivação dos jogadores, né, que os atletas ganham muito bem, né, e que isso por si só já seria uma grande motivação para eles darem o seu melhor dentro de campo pelo Cuiabá. Ainda no sábado, o jogo aí que teve também polêmica, né, o Renato Gaúcho tirou seus jogadores do banco, né, mandou todo mundo sair para o vestiário após a expulsão do Diego Costa. É isso porque também, né, o Bahia venceu o Grêmio jogando na Fonte Nova. A Bahia venceu o Grêmio por 1-0, né, e o Grêmio perdeu essa partida, reclamou muito da arbitragem do Braulio, né, Braulio Machado, e o Renato Gaúcho reclamou muito, falou que trabalha muito, né, para treinar sua equipe e acontecer uma situação dessa. Então aí a equipe do Rogério Ceni vencendo mais uma partida dentro de casa. Dessa vez a vítima foi o Grêmio de Renato Gaúcho. Bahia 1, Grêmio 0. E a gente chega aí já no domingo,
no domingo pela manhã, né? Já há algum tempo nós não tínhamos esses jogos do Brasileirão aos domingos, 11 da manhã, e tivemos um clássico, Flamengo e Botafogo se enfrentaram no Maracanã, um calorão, né, para as duas equipes, e o Botafogo venceu por 2-0 com gols aí de Luiz Henrique e Savarino. O Flamengo reclamou de uma possível falta é, em cima do Fabrício Bruno no lance do segundo gol. Na minha opinião, não foi falta. Eu acredito ali que o Fabrício Bruno esperou aquele contato. A gente vê muito isso no Brasil, né? Aquele mínimo contato, o jogador já aproveita para desabar e receber. A falta não foi um jogo tão inspirado assim do Flamengo, do Tite, que tem sido muito cobrado por atuações melhores, até por conta do elenco que tem, do plantel de jogadores que tem. O Botafogo aí vem de vitórias seguidas, sob o comando do português Arthur Jorge, e mostra que tem sim margem de crescimento no Campeonato Brasileiro e nas outras competições também. E a gente vai falar mais do Botafogo aí na tabela de classificação. Em Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu o Vitória e venceu por 3-1. O Cruzeiro fez 1-0. O Vitória empatou com o contra do Lucas Silva, mas depois o Cruzeiro conseguiu ampliar a sua vantagem. Fez 2-1 com o Rafa Silva e depois deu números finais da partida. 3-1. Cruzeiro que nessa semana também aí tá tendo uma transição na sua SAF, né? O Ronaldo vendendo a sua SAF para o Pedrinho, né? Que já era alguém ali também desse contexto de Cruzeiro. Então, uma nova fase, digamos assim, para o Cruzeiro também no seu futebol, na sua SAF, né? Sua Sociedade Anônima do Futebol. Em São Paulo, uma lavada também, só que dessa vez foi o mandante que venceu bem. Né? O Corinthians recebeu o Fluminense e venceu por 3-0 num show do menino Wesley, que fez 2 gols, um de fora da área, com chutaço de fora da área, e um outro deixando simplesmente Manuel e Felipe Melo no chão, né? Tem até vários memes aí do Felipe Melo deslizando, né? Fala, Felipe Melo passou aqui, passou em lugar X, passou em lugar Y, um golaço, né, deixando simplesmente a zaga do Fluminense no chão. E teve o gol do Kaká também, o zagueiro, 3-0 na Neoquímica Arena. Fluminense, como já falei aqui em outros vídeos, parece que ainda não voltou de 2023, parece que ainda está na ressaca do título da Libertadores e recentemente, já em 2024, o título da Recopa Sul-Americana precisa abrir o olho. Um outro jogo que teve aí também reclamações de arbitragem, né, e terminou empatado, Fortaleza e Bragantino empataram em 1-1 lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Lá na Serra Gaúcha, quem se enfrentou e empatou também foi Juventude e Atlético Paranaense, empataram em 1-1. Vale destacar que o gol do Atlético Paranaense foi marcado pelo Nicão, que estava de volta ao Atlético Paranaense. Depois de um tempo, ele já volta aí marcando um gol na equipe que o projetou, né, para o futebol brasileiro. Mais um empate por 1-1, agora aí entre Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio. Esse jogo que teve arbitragem toda de mulheres, né, com a Edna apitando o jogo, e teve reclamação também de um pênalti, de um possível pênalti não marcado no zagueiro Mercado do, do Internacional. O presidente do Inter falou sobre isso após o jogo e já mandou um documento para a ouvidoria da CBF também para tratar dessas questões de arbitragem, que é algo que é tão corriqueiro, né? Toda rodada, seja do Brasileirão, Copa do Brasil, estaduais, tem reclamações sobre arbitragem. E para fechar a rodada, já na segunda-feira, o choque rei aí entre São Paulo e Palmeiras, que se enfrentaram no Morumbi e ficaram no 0-0, né? Um jogo que não teve muita inspiração das duas equipes. Muito se falou, na verdade, de uma entrada do Endrick no Arboleda, que, na minha opinião, merecia vermelho. Ele levou só amarelo, mas o jogo terminou empatado. Palmeiras também, que está começando na marcha lenta o Campeonato Brasileiro. A gente sempre espera algo a mais do Palmeiras, que nos últimos anos tem enfileirado títulos. E o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, está de técnico novo também. Então a gente entende essa possível oscilação. Então, recapitulando aí, Vasco 0, Criciúma 4,
Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3, Bahia 1, Grêmio 0, Flamengo 0, Botafogo 2, Cruzeiro 3, Vitória 1, Corinthians 3, Fluminense 0, Fortaleza 1, Bragantino 1, Juventude 1, Atlético Paranaense 1, Internacional 1, Atlético Goianiense 1 e São Paulo 0, Palmeiras 0. E Estevão, como é que ficou essa tabela de classificação após a quarta rodada? Como eu falei, temos novidades aí na rodada. Temos um novo líder que é o Botafogo, né? O Botafogo tem 9 pontos, perdeu apenas a primeira partida e venceu as outras 3. Né? Falo que é novo porque o Botafogo na temporada passada passou muitas rodadas como líder, né? Mas aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe e o Botafogo perdeu o título brasileiro, mas momentaneamente o Botafogo é o líder com 9 pontos, seguido do Atlético Mineiro em segundo lugar com 8 pontos, Bragantino é o terceiro também com 8 pontos, Atlético Paranaense é o quarto com 7, Bahia é o quinto também com 7, assim como o Internacional, que é o sexto com 7 pontos, o Cruzeiro é o sétimo com 7 pontos, o Flamengo é o oitavo também com 7 pontos. Em nono lugar está o Grêmio com 6 pontos, em décimo lugar está o Criciúma com 5, em décimo primeiro lugar o Fortaleza também com 5, o Palmeiras está em décimo segundo lugar apenas com 5 pontos, o Juventude é o décimo terceiro com 5 pontos, o São Paulo é o décimo quarto e tem 4 pontos, Corinthians também tem 4 pontos e é o décimo quinto, e o Fluminense também tem 4 pontos e ocupa a 16ª posição. E agora, abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco tem apenas 3 pontos e está em 17º lugar. O Vitória da Bahia tem apenas 1 ponto e é o 18º colocado. O Atlético Goianiense é o 19º com apenas 1 ponto conquistado. E o Cuiabá é o lanterna, o 20º colocado com nenhum ponto conquistado até aqui. Brasileirão que nesta rodada teve uma média de público aí de 27.823 pessoas nos estádios. Como eu falei, isso é uma média, né? Você soma o público de todos os jogos e divide, faz aquela conta básica ali da média, né? Pelo que eu li, o jogo com maior público foi o jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, que teve pouco mais de 55 mil presentes na casa do São Paulo. Vamos falar agora dos jogos da quinta rodada, jogos que só vão acontecer no próximo final de semana, porque já nesta semana, inclusive agora, quando eu estou gravando, já tem jogo dessa competição. Temos jogos da Copa do Brasil no meio de semana, então Brasileirão só no final de semana. Então, a quinta rodada começa no próximo sábado, dia 4 de maio, com Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, às 4 da tarde. No mesmo horário, no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro, grande jogo aí também. Fluminense Atlético Mineiro, sábado 4 de maio, 4 da tarde, no Maracanã. Bragantino e Flamengo também no sábado, 4 de maio, um pouquinho mais tarde, às 6h30. Bragantino e Flamengo lá em Bragança Paulista. Cruzeiro Internacional, sábado, 4 de maio, às 9 da noite, no Mineirão. Já no domingo, Atlético Paranaense e Vasco. Domingo, dia 5 de maio, 4 da tarde, lá na Liga Arena ou Liga da Baixada, Arena da Baixada. Vitória e São Paulo, domingo, 5 de maio, 4 da tarde, lá no Barradão. Grêmio e Criciúma, domingo, 5 de maio, às 4 da tarde, jogo também lá na Arena do Grêmio. Aí já mais tarde teremos Botafogo e Bahia, às 6h30 da noite, no estádio Newton Santos. Às 6h30 também teremos Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal. E na próxima segunda-feira teremos Juventude e Atlético Goianiense às 8 da noite, dia 6 de maio, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E aí, o que você achou da quarta rodada do Campeonato Brasileiro? Acha que o Botafogo realmente merece a liderança? Acha que o Botafogo vai conseguir um ano diferente do que fez em 2023? O que você achou da arbitragem desta rodada do Campeonato Brasileiro? Foi realmente ruim? Errou? Enfim, o que você acha? Compartilha aí nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha aí com seus amigos, me ajuda aí a fazer esse canal crescer e até a próxima!